The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Foi assim que começou. Na verdade, não foi literalmente nesse ponto, mas foi nesse momento que se desencadeou um dos maiores hates da história da NBA, já que antes disso, torcedores do Knicks estavam fazendo camisetas do LeBron James. Tinha até esse cara escrito LeBron mais Melo no peito, e Cleveland viu sua maior esperança de título, um cara que aos 23 anos de idade carregou o time até umas finais de NBA, agora indo embora da franquia por não ter sucesso nos playoffs. Teve queimas de camiseta, ódio disseminado em redes sociais, o maior super-herói sendo taxado agora como o maior vilão. Hoje eu vou te contar a história de uma nova era em Miami que durou apenas 4 anos, mas que mudaria a NBA para sempre. O Big Three de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Eu preciso rapidamente de menos de um minuto da sua atenção apenas para falar que agora a gente faz parte do time Stake. Sim, eu e o meu mano Drake, a gente é patrocinado pela mesma empresa. E se você tem mais de 18 anos e também gosta de fazer uma betzinha no seu time do coração, lembrando com muita responsabilidade porque apostas não são uma renda extra, você agora vai ter o lugar certo para você se divertir. E sim, com o meu código Guibeira, o seu primeiro bônus vai ser simplesmente dobrado, doidão. E o mais da hora da plataforma da Stake é que é muito simples de mexer, rapaziada. Eles já tem aqui o menuzinho que tem vários esportes, incluindo a nossa queridíssima NBA, a NCAA na temporada regular e outras ligas de basquete também, além de vários esportes para você que gosta de acompanhar outras ligas e até mesmo esportes como o CSGO, Dota, Valorant, League of Legends. E é muito simples de você fazer a sua betzinha, que são 3 opções: ganhador, total e handicap. Você pode fazer apostas únicas ou múltiplas, no meu caso já fiz a de hoje, mas o maior diferencial mesmo da Stake, na minha opinião, é você conseguir assistir as transmissões ao vivo. Sim, como vocês podem ver aqui no canto, aparece a transmissão ao vivo, eu não vou deixar em tela cheia para não dar copyright aqui pro nosso vídeo, mas criando a sua conta, além de você fazer a sua bet no seu time do coração, você ainda acompanha os melhores lances da partida ao vivo. Então não perde tempo e cola na Stake com o meu cupom Guibeira pra você dobrar o seu primeiro depósito, e cola lá no meu Insta que eu diariamente tô postando minhas betzinhas pra você que quer ganhar uma grana com seu time do coração. Muito obrigado, Stake, pela parceria com o meu canal e pela confiança que vocês têm colocado no meu trabalho. Mas pra te contar essa história direito, a gente vai ter que voltar alguns anos antes. Draft da NBA de 2003. O número 1 era um cara vindo direto do ensino médio e se denominava O Escolhido, LeBron James. O número 2 foi um dos maiores erros da história do Detroit Pistons, Darko Milicic, mas isso não é assunto pra esse vídeo, mas sim os jogadores que vieram depois. O número 3, Carmelo Anthony, escolhido pelo Denver Nuggets. O número 4, Chris Bosh, ala de força, escolhido pelo Toronto Raptors. E o número 5, Dwayne Wade, ala armador, escolhido pelo Miami Heat. Os nomes que eu citei foram selecionados para ser a grande seleção olímpica dos Estados Unidos em 2008, sendo liderados por Kobe Bryant para trazer a glória de volta ao time norte-americano após algumas decepções em competições anteriores. E deu certo, eles trouxeram ouro e juntos jogaram um basquete que impressionou o mundo todo nas Olimpíadas. Desde aquela época já era conversado entre os 3 draftados de 2003 que se juntariam para conquistar um título juntos quando chegassem em seus anos de contrato expirante, optando por se tornar agentes livres. Os 3 que eu estou citando é LeBron James, Carmelo Anthony e Dwayne Wade, que compõem essa foto do ouro olímpico. E dos 3 citados, apenas Dwayne Wade tinha conseguido um título com o Miami Heat ao lado de Shaquille O'Neal em 2006. Dito isso, então Wade, Carmelo e LeBron tinham um combinado meio que certo lá em 2008, mas Carmelo não cumpriu com a sua parte de buscarem um título juntos, e visou um contrato máximo com o Denver Nuggets, o que acarretou que ele não estaria de agente livre na mesma época que os outros 2 companheiros, e posteriormente assinou outro contrato máximo com o Knicks um ano depois dos ocorridos, em 2011. Mas os outros 2 citados não esqueceram do plano. LeBron se tornou agente livre, Dwayne Wade também, e a melhor opção depois de Carmelo Anthony, que também entrou em agente livre nessa mesma época, era a escolha 4 do draft de 2003, Chris Bosh. E foi aí que os times da NBA, vendo os talentos que estariam disponíveis na Free Agents, começaram a fazer loucuras para salvar espaço na folha salarial, sendo os mais fortes candidatos a abraçarem essas jovens promessas o New York Knicks, o New Jersey Nets, o Chicago Bulls e o Los Angeles Clippers. Mas quem realmente conseguiu fazer acontecer foi Pat Riley e o Miami Heat, em julho de 2010. Primeiro com D. Wade e Chris Bosh. D. Wade anunciando sua reassinatura com o time e Chris Bosh ao vivo pela ESPN anunciando que se juntaria ao seu amigo. Dias depois, uma transmissão organizada por LeBron James foi chamada de Especial, A Decisão, que tinham mais de 10 milhões de pessoas conectadas na ESPN para ouvir a dramática decisão de LeBron James. Após esse anúncio, dá uma ligada em quão impactante foi para os fãs de LeBron James em Cleveland assistirem em rede nacional a saída do seu maior super-herói. I'm a big LeBron fan, and this is the worst thing that could have ever happened to me. And I just want to say that I hope that LeBron doesn't win a championship in Miami.
E assim nasceu o Big Three de Miami, 3 jogadores em seus auges de carreira juntos. Aí tivemos todo aquele momento que eu citei na introdução deste vídeo, queimas de camisa, hates de todos os lados, críticas vindas de Michael Jordan e Magic Johnson, e que antes mesmo deles jogarem um mísero jogo de NBA juntos, foi feito um show de apresentação digno de Super Bowl, com as frases "Yes, we did", que significa sim, nós fizemos. Veja você mesmo. Nessa apresentação, o grande trio prometendo loucuras aos fãs de Miami, que estavam em êxtase com a nova equipe. But we also know you three kings came down here to win championships. Not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. E a temporada de 2011-2012 começou. O Miami com o início de 9 vitórias e 8 derrotas. Mas agora, analisando 10 anos depois, é compreensível, já que o time, tirando suas principais estrelas, era fraco na rotação, com jogadores já veteranos e sem grandes arremessadores para 3. E com os resultados abaixo do esperado, LeBron James e Erik Spoelstra, que era o técnico mais jovem a assumir o cargo de head coach na história da NBA, não estavam se entendendo, e gerou conflitos no banco do Miami Heat com a famosa ombrada de LeBron James a caminho do banco de reserva. Após isso veio o pedido para Pat Riley feito pelo próprio LeBron James para que o poderoso chefão do Miami Heat voltasse a assumir a posição de técnico da franquia, já que LeBron James não acreditava nas competências de Erik Spoelstra para comandar aquele time, pedido que foi instantaneamente negado por Pat Riley, que acreditava muito nas competências de Erik. O técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, era muito dedicado, e os ajustes necessários para o time vieram, e a magia começou a acontecer. O time ganhava jogo atrás de jogo, incluindo um dos jogos mais duros da carreira de LeBron James, a volta dele para enfrentar Cleveland, em que desde que o momento em que ele entrou no ginásio foi vaiado de forma brutal. Mas neste jogo o rei estava focado, terminou com 38 pontos e 8 assistências, em uma vitória de 28 pontos de vantagem para cima do seu antigo time, fazendo jus à lei do ex. Ao longo de toda aquela temporada, o Heat perderia apenas mais 16 jogos, terminando com 58 vitórias. E o que antes era uma promessa de vitórias, agora era uma realidade. O time atingiu os playoffs com a terceira melhor campanha da temporada regular, e na pós-temporada, primeiramente enfrentaram o 76ers de Andre Iguodala, que não teve muito o que fazer contra o Miami Heat, e eles ganharam facilmente por 4-1. Na segunda rodada, enfrentaram o Boston Celtics, que tinha outro Big Three, Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, que inclusive tinham eliminado LeBron James nos Cavs de 2 dos últimos 3 playoffs que ele havia disputado. Mas dessa vez, a história foi diferente. O time do Miami era forte demais, nem se comparava ao antigo time do Cavaliers, e de forma fácil ganharam de 4-1 para cima do Boston Celtics. Nas finais de conferência, enfrentariam o Chicago Bulls, o número 1 da Conferência Leste, com o atual MVP da liga, Derrick Rose, que impôs um ritmo acelerado no jogo 1 e ganharam do Miami Heat com 21 pontos de vantagem, mas após o jogo 1 que entra a genialidade de Erik Spoelstra, que ajustou a defesa para poder parar Derrick Rose, o que resultou em uma eliminação do Chicago Bulls na série de 4-1 sem muitas dificuldades, chegando na grande NBA Finals ainda no primeiro ano de formação do grande trio, contra os veteranos do Dallas Mavericks, considerados velhotes por muitos, e o Heat chegou com todo o favoritismo possível, tanto que ganharam sem muitas dificuldades o jogo 1, mas foi no jogo 2 que Dirk Nowitzki e os Mavs ativaram o modo Finals, e fizeram uma das maiores viradas da história de um último quarto das finais da NBA, para dar confiança para aquele time que era possível sim derrotar o gigante Miami Heat, e assim foi feito. A defesa do Mavs mostrou as maiores fraquezas do jogo do Miami Heat. A falta de bons pontuadores para 3 que permitissem espaçar a quadra para que Dwayne Wade e LeBron James jogassem dentro do garrafão foram seu calcanhar de Aquiles. LeBron falhando em ataques contra até mesmo o pequeno J.J. Barea, que tem 1,78 m de altura, além de ter perdido a plena confiança nos seus arremessos para 3 pontos. E a defesa zona do Mavs foi um pesadelo para LeBron. Dirk jogou inclusive doente durante boa parte da série, relembrando um daqueles episódios do flu game de Michael Jordan. E mesmo assim, matou todo e quanto é arremesso. Jogou um basquete de extrema elite para um veterano que estava em sua 13ª temporada de NBA. E o subestimado Dallas Mavericks, longe dos holofotes, ainda contavam com Tyson Chandler, que era um dos melhores defensores da liga, Jason Kidd armando o jogo com uma extrema experiência, além de outras figuras importantes para o título como Shawn Marion e o seu grande arremesso esquisito. E foi assim que, jogo após jogo, o Mavs derrotou o Big Three de Miami em 6 jogos, para trazer o primeiro título da história da franquia do Dallas Mavericks. Naquela época, todos que torciam para a falha de LeBron James com seu time de estrelas comemoraram, o que irritou ainda mais o rei, e não perdeu tempo, e a primeira coisa que ele fez foi trabalhar em suas fraquezas. De cara, chamou o lendário Hakeem Olajuwon para aprimorar o seu jogo no post, tendo um masterclass particular pelo Hall da Fama, além de aprimorar seus arremessos para 3, treinando incansavelmente sua forma de chute. Erik Spoelstra
indústria também fez suas modificações com um sistema ofensivo que não era tão popular como é hoje em dia na NBA, o famoso small ball, que é quando um time joga sem a figura do pivô, center, o pivô de ofício, tipo um Shaquille O'Neal da vida, mas e sim com um ala pivô fazendo a função para espaçar mais a quadra. Essa função que Chris Bosh assumiu, fazendo o garrafão ficar mais livre para LeBron James jogar no 1 contra 1. E com esse sistema ofensivo, tendo agora LeBron James como o principal jogador ao invés de Dwayne Wade, o Heat terminou como o segundo colocado do leste, com 46 vitórias e 20 derrotas em uma temporada que foi um pouco mais curta por desacordos salariais entre jogadores e proprietários das franquias. LeBron James foi nomeado MVP da liga pela terceira vez na carreira, terminando com médias de 27,1 pontos, 7,9 rebotes, 6,2 assistências e 1,9 roubos de bola por jogo, além de 53% dos arremessos de quadra. Chris Bosh encerrou a temporada com 18 pontos e 8 rebotes de média, e Dwayne Wade com seus 22 pontos e 5 rebotes com 4,6 assistências foram tão quanto impecáveis ao longo de toda a temporada para os bons resultados do time. Chegando aos playoffs, o Heat enfrentaria o New York Knicks de Carmelo Anthony na primeira rodada. Eu assisti essa série como torcedor nova-iorquino e não foi nada legal ser eliminado, por 4-1 pelo Big Three. Na segunda rodada, eles enfrentariam o Indiana Pacers, de Paul George e Roy Hibbert, e se mostraram mais durões do que o Heat esperava. Até porque no jogo 1, no começo do segundo quarto, Chris Bosh sofreria uma lesão que o deixaria longe das quadras e da série, além de ficar de fora também das finais de conferência caso o time passasse. Mas foi aí que a dupla LeBron e Wade entrou em cena, combinando para médias absurdas de 57 pontos por jogo, tendo um incrível jogo 4 de 70 pontos combinados e um incrível jogo 6 de 69 pontos combinados. Conseguiram virar a série de 2-1 para 4-2 nos próximos 3 jogos, chegando às finais de conferência mais uma vez, sem Chris Bosh ainda, contra o arquirrival Boston Celtics. Em uma série muito difícil para o Heat, Miami ganhou 2 partidas seguidas em casa. O Boston respondeu com 3 vitórias seguidas, deixando a série 3-2 para chegar no jogo 6, uma das maiores performances individuais da carreira de LeBron James, que ficou muito marcada pela sua cara de mal registrada pelas câmeras da ESPN. E esse take resume literalmente o que ele jogou. Foram 45 pontos, 15 rebotes e 5 assistências com 73% de aproveitamento nos arremessos de quadra, parecendo mais uma besta desenjaulada para forçar um jogo 7 de volta para Miami. E em casa, LeBron agora com Chris Bosh, que havia voltado no jogo 5, apenas encerrou com chave de ouro a série, com um duplo-duplo de 31 pontos e 12 rebotes. Pelo segundo ano consecutivo, o Miami Heat chegou até as finais da NBA, contra os 3 jovens talentos de Oklahoma, composto de Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden. Após a vitória no jogo 1 pro OKC Thunder e uma baita performance individual de Kevin Durant, os trovões de Oklahoma não entenderam o caminhão que passou por cima deles. LeBron James jogou um basquete extremamente decisivo nos momentos finais das partidas, e não dando brecha pro azar, ganhou jogo após jogo nos próximos 4 jogos, para finalmente se coroar como campeão da NBA, além de ser considerado o MVP das finais. E após uma temporada incrível de título, o Miami Heat atingiu seu ápice na temporada seguinte. LeBron James estava melhor do que nunca, ofensivamente e defensivamente sem fraquezas. Chris Bosh era um dos melhores ala pivôs arremessadores, e Dwayne Wade continuava sendo um ala armador a nível All-NBA. LeBron e seus capangas estavam no prime do Big Three, mas agora adicionaram um dos melhores arremessadores da história ao elenco na Free Agents de 2012, Ray Allen. Era praticamente um sonho realizado do técnico do Miami Heat, que fez um esquema ofensivo ainda mais espaçado, que combinado para um LeBron James fisicamente no auge, virou um show de enterradas. Wade soltava a bola para cima e LeBron decolava para uma enterrada. Como esquecer o dia em que LeBron encerrou a carreira de Jason Terry, ex-armador do Boston Celtics? Ou então a icônica foto de Dwayne Wade e LeBron James em um contra-ataque. Essa exata foto é a melhor definição do Miami Heat de 2013. E caso a defesa dobrasse a marcação em LeBron, sem problemas, eles tinham excelentes arremessadores, incluindo o xerife Ray Allen para cravar bolas de 3. E dessa forma, o Heat estabeleceu uma das maiores sequências de vitória da história da liga. Foram 27 vitórias consecutivas, além de 66 vitórias na temporada regular, sendo disparadamente a melhor campanha da NBA. LeBron James teve médias de 26,8 pontos, 8 rebotes, 7,3 assistências por jogo para ganhar o seu 4º prêmio de MVP, e pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de jogador mais valioso da liga, que esse ano foi quase unânime, recebendo 120 dos 121 votos possíveis, a um voto de ser o primeiro a conseguir o feito, além de fazer parte do primeiro time de defesa da NBA e All-NBA First Team. Inclusive, a melhor temporada de defesa de sua carreira, eu posso dizer, tanto que há uma grande discussão que ele merecia o prêmio de defensor do ano nessa temporada, ao invés de Marc Gasol. Chegando nos playoffs, o Miami Heat enfrentou o Milwaukee Bucks de Monta Ellis, que não viu nem a cor da bola praticamente,
rapidamente. Foram 4 derrotas seguidas e eles foram eliminados pelo Miami Heat. Nas semifinais de conferência, eles enfrentariam mais uma vez o Indiana Pacers de Paul George, que fez de tudo para eliminar o Miami Heat, e a série foi até um jogo 7, mas Miami era muito superior. Ganhou o último jogo por 23 pontos de vantagem, e chegamos às finais da NBA de 2013, contra o lendário San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker e o jovem Kawhi Leonard. Uma das séries mais incríveis que o fã de NBA pode ter assistido na vida. Os times alternaram nas vitórias, chegando ao jogo 5 com uma vantagem de 3-2 para o San Antonio Spurs. E no jogo 6, tivemos um dos finais de jogo mais icônicos da história da NBA. O Heat perdia por 5 pontos. Faltavam 20 segundos no relógio. Boom! LeBron James mata uma bola para 3. Falta no Kawhi Leonard. Ele erra um lance livre. E na posse seguinte, Ray Allen fez história. O jogo 6 se encerrou em uma vitória para o Miami Heat na prorrogação por apenas 3 pontos de vantagem, forçando mais um jogo 7. E no jogo 7, LeBron James e Dwayne Wade viriam para 60 pontos combinados e fecharam a temporada perfeita do time do Miami Heat, após passar por 2 séries de 7 jogos, sendo campeões pelo 2º ano consecutivo. E agora, após 2 anos de comemorações, os torcedores do Miami Heat começaram a considerar como realidade a promessa de LeBron James de trazer 7 títulos para a franquia. Mas a verdade é que nunca mais o Miami Heat seria o Miami Heat de 2013. Na temporada de 2014, Dwayne Wade sofreu com lesões no joelho e já não era o mesmo das temporadas anteriores. Chris Bosh manteve suas médias e LeBron James ainda era o auge de LeBron James. Impossível não ganhar partidas com um time desses, mesmo com rumor de que LeBron poderia estar querendo voltar para sua terra natal, Cleveland. O time do Heat não teve o mesmo desempenho da temporada anterior, dessa vez foram 54 vitórias, mas não tinha muito o que se fazer contra eles na Conferência Leste. O Pacers mostrava sinais de que poderia incomodar o Big Three, tanto que foram o primeiro colocado do leste, mas a realidade quando chega os playoffs, o cenário muda. Na primeira rodada, o Heat enfrentou o Charlotte Bobcats de Gerald Wallace, e foi um simples 4-0. Assim, desse jeito. Nas semifinais de conferência, enfrentaram um veteraníssimo e recém-formado time do Brooklyn Nets, de Paul Pierce e Kevin Garnett, e foi um atropelo de 4-1. E chegamos até as finais de conferência, onde enfrentaram o primeiro colocado do leste, o Indiana Pacers. E mais uma vez tentou fazer de tudo contra LeBron James e seus capangas. Até mesmo Lance Stephenson assoprando a cara de LeBron James tentando irritá-lo, mas não foi o suficiente. A série foi 4-2 para o Miami Heat, chegando a mais uma final de NBA, dessa vez com um caminho não tão dramático, para enfrentar o mesmo time das finais anteriores, o San Antonio Spurs. Os Spurs eram os mesmos. Tim Duncan ainda era Tim Duncan, o melhor ala pivô da história da liga. Manu Ginobili ainda era um dos melhores sexto homem da liga. Tony Parker, como sempre, um excelente armador. E Kawhi Leonard, agora mais experiente do que nunca, e um dos melhores defensores de perímetro da NBA, que incomodou muito LeBron James, diga-se de passagem. Pelos Spurs também estava lá o pivôzão brasileiro, Thiago Splitter, o que os torcedores do Miami acreditaram que seria mais uma série de tirar o fôlego com direito a jogo 7, arremesso emocionante no estouro do cronômetro, mais uma final lendária. Não, foi apenas o fechamento de uma incrível temporada de um dos melhores elencos que o San Antonio Spurs vai ter na história. O ataque deles mais parecia um tic-tac organizado por Greg Popovich, que deixou o Heat sem entender nada do que estava acontecendo dentro de quadra. E foi assim que os Spurs passaram por cima do Miami Heat em apenas 5 jogos. Foram 4-1 para a tristeza dos fãs do Big Three de South Beach. E ao final dessa temporada, LeBron parece ter percebido que Miami já não era mais o mesmo. D. Wade começou a sua época de declínio. Chris Bosh teve graves problemas de saúde que o fizeram jogar apenas mais 2 temporadas pelo Heat antes de encerrar a sua carreira. E LeBron James, que foi o primeiro cara a mostrar o poder que os jogadores da NBA tinham em decidir por onde queriam jogar, fez isso novamente. E tivemos o famoso Eu Estou Voltando para Casa, ao som da clássica música I'm Coming Home, de LeBron James voltando para Cleveland. E aí já é assunto para eu te contar em outro vídeo. Mas foi dessa forma que se encerrou. Não chegaram a cumprir os 7 títulos que prometeram, mas o Big Three de Miami, durante 4 temporadas, jogaram um basquete jamais visto. Ganharam 72% dos jogos da temporada regular que disputaram. E você, amando ou odiando eles, teria que assisti-los em 4 finais de NBA seguidas. Não sendo o primeiro, mas sendo um dos melhores trios que a NBA já viu. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês gostaram, pode considerar se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. Se você deixar o like, você fortalece para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E agora você pode se tornar membro do canal para você receber os vídeos antes que eles sejam postados. É só você dar uma olhada no botãozinho aqui embaixo de Seja Membro. Vai estar fortalecendo muito o meu trabalho. Então eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!